E aí, pessoal, último treino do Grêmio, dúvidas e possibilidades para o jogo contra o Atlético. Tem curiosidade por aqui. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, sem antes, no link do primeiro comentário ou também na descrição do vídeo, o passo a passo do trabalho home office para se conseguir mais de R$4.000 de renda extra com investimento de R$67, nada mirabolante. Entre no link e você entenderá. Gente, vamos para o time e para as possibilidades do Grêmio no enfrentamento contra o Atlético Paranaense. Lembrando, amanhã, 18h15, na Arena, jogo que não tem transmissão. Então você fica na Band News amanhã, não esquece, 99.3. Eu vou comentar o jogo e espero contar com todos vocês lá neste jogo que não tem, repito, televisão, não tem TV. E o time do Grêmio para esse enfrentamento talvez a grande dúvida para todos. Por quê? Porque o Grêmio já projeta, e não tem como ser diferente, o enfrentamento contra a equipe do Palmeiras lá no dia 28. Mas esse é o último jogo. Porque é um jogo, primeiro que o Grêmio não pode correr nenhum risco de perder. Se o Grêmio perder o jogo para o Atlético Paranaense, o Grêmio pode botar em risco, inclusive, a vaga na pré-Libertadores. Então o Grêmio precisa empatar pelo menos. Se empatar, acabou, está classificado para a pré-Libertadores e vai lá pensar na questão do Palmeiras. Se perder, tu projeta até risco para o jogo contra o Bragantino na última rodada. Então é preciso pensar, primeiro, em empatar ou vencer seria o ideal, para garantir vaga na pré-Libertadores. Tem caráter decisivo por isso. E também para projetar uma ideia de time que possa render mais no enfrentamento contra o Palmeiras. E aí algumas situações, umas muito boas, como principalmente a volta de Walter Kahneman. Kahneman treinou e só por uma questão que o Renato pode tirar do jogo, mas a tendência é Kahneman no jogo. E aí nós temos a primeira dúvida. Quem será o colega de Walter Kahneman nesse enfrentamento e que projeta para o jogo lá contra a equipe do Palmeiras? Minha opinião, tem dúvida, tá? Tem dúvida entre Tonhão e Paulo Miranda. Minha opinião, vai Paulo Miranda. Então a zaga do Grêmio teria Paulo Miranda pela direita, que é o local dele, e também Walter Kahneman. Na lateral direita, joga o Vitor Ferraz normalmente, no gol Vanderlei. E para mim joga Paulo Miranda amanhã, teríamos Paulo Miranda e Walter Kahneman, que é a defesa para o jogo contra a equipe do Palmeiras. Na lateral esquerda, olha, Diogo Barbosa é o titular, beleza, tá tudo certo, é o titular. Mas gente, algo me diz que o Renato tá preocupado com a parte defensiva e pode colocar Cortez pela confiança e pelo entendimento que ele tem do lado esquerdo de ser mais defensivo com o Cortez. Não tirem isso da cabeça de vocês. Para mim é sim uma dúvida e mais do que isso, existe uma preocupação por essa questão. Aí nós vamos para o meio-campo. Inicialmente é Michael, Matheus Henrique e Jean-Pierre na frente deles. Se jogar Cortez, algo me diz que ele vai insistir com o Jean-Pierre. Mas eu repito, eu já disse isso em outro conteúdo. É a última chance. É a última chance do Jean-Pierre. Apesar de toda a força que deu o presidente Romildo na coletiva de imprensa, naquela entrevista que ele deu lá para os torcedores, lá na TV Grêmio, a importância do Jean-Pierre, ela está muito mais no discurso do que na prática. Na prática o pessoal está dizendo, cara, tem que jogar mais, precisa jogar mais, é necessário que jogue mais. Mas nesse momento, principalmente jogar Cortez, acho que o Jean-Pierre vai receber a última oportunidade. Mas são muitas as informações, o papo de bastidor, de gabinete, aquele papo de gente que circula, que diz que existe sim a chance dos 3 volantes. Aí sairia Jean-Pierre para entrar Lucas Silva, com Matheus Henrique pela direita e Michael pela esquerda. E aí uma grande notícia, eu acho essa sim uma grande notícia, que é a figura do Michael não sendo dúvida, não sendo colocado como dúvida. O que para nós gremistas é muito importante. O Michael é, sem nenhuma sombra de dúvida, um dos principais nomes
e um dos balizadores dos sucessos do Grêmio, e a gente precisa dele demais. Mas aí seria um tripé de volantes, com o Lucas Silva entrando no lugar do Jean-Pierre e dando essa opção. Na direita, a Alisson normalmente é o titular, mas a Alisson está suspenso amanhã. Então, Ferreira é o mais forte para jogar ali. Lembrando que o Grêmio não vai ter o Pinares suspenso e não vai ter o Luiz Fernando machucado. Então, Ferreira é o substituto. Se não fosse o Ferreira, se tivesse, por exemplo, à disposição o próprio Luiz Fernando ou até mesmo o Pinares, eu acho que poderia ter uma possibilidade de outra situação aqui. Nesse momento não é o que a gente tem. Lembrando que o Grêmio tem o Gui Azevedo no banco, mas a gente seria uma surpresa acima da nossa realidade. Então, acho que vai Ferreira. Na esquerda vai PP, que essa semana teve a confirmação da venda lá para o Porto, e na frente, Diego Souza, que é muito importante que esteja no campo contra o Palmeiras, porque é uma das lideranças e o Grêmio precisa deles. Lembrando que Jeromel segue fora e o Grêmio tem, a partir daí, uma ideia, um conceito de time, como eu passei. Vamos para os palpites, lembrando que falta ainda um bom tempo para o jogo, mas vamos de Vanderlei, na minha opinião vai Vanderlei, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Cortez, aí a surpresa. No meio campo eu vou insistir em Jean-Pierre, mas vejo com possibilidade o tripé. Então Matheus Henrique, Michael Jean-Pierre, Porteiro Cortez, e aí o Renato retoma também a parte de entrosamento de muitos desses jogadores, Ferreira, Diego Souza e na esquerda PP. Vocês acham que eu erro muito longe? Eu quero a opinião de vocês, tenho curiosidade em saber. Lembrando, e eu não vou me cansar de repetir, o Grêmio não pode perder esse jogo. Por quê? Empatando esse jogo, ou ganhando, o Grêmio está classificado matematicamente para a pré-Libertadores. Pode ainda pensar numa vaga direta na Libertadores pelo Brasileirão, mas a gente sabe que é remota porque precisa de um fracasso total do Fluminense. Então, o Grêmio classificado na vaga para pré-Libertadores matematicamente, esquece o jogo do Bragantino, na quinta-feira não vai jogar e vai pensar única e exclusivamente lá no jogo contra o Palmeiras. Se perder o jogo para o Atlético Paranaense, que vem decidir em Porto Alegre porque joga ainda por uma vaga, se perder, bom, aí vira terror, porque aí não pode pensar na hipótese de largar o jogo contra o Bragantino. Vai ter que encarar também o Bragantino. Mas vamos pensar, é decisão sim, o Grêmio tem que estar atento sim, mas neste momento a ideia é basicamente essa, sair com um bom resultado amanhã, classificar, pensar no Palmeiras e amanhã usar como um grande teste para o enfrentamento da final da Copa do Brasil, que virou a tábua de salvação do Grêmio na temporada. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.